corações essa questão. Está faltando muitas vezes, e eu digo como pastor também, às vezes nós não fazemos a leitura em casa, não fazemos um culto doméstico, e às vezes nós dizemos assim: a igreja está fria, colocamos a culpa às vezes no pastor, colocamos na direção, e às vezes a frieza já vem de casa, irmãos, já vem de casa, ele não consegue mais reerguer. Mas aquele crente que lê palavra, que coloca seus filhos na mesa, que medita com eles vêm para a igreja, mas sabendo que Deus estará ali e que falará conosco, que Deus habita nos nossos corações e que habita no meio da igreja. Só quem pode dar glória a Deus esta noite, deu glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 18. Separei o texto para a nossa leitura nesta noite. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18. Vamos ler, você só acompanha a leitura. Olha o que está dizendo: ponde, pois, em estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas aonde, irmãos? Falando aonde? Diga: assentado em tua casa. Olha só, assentado em tua casa. Vamos lá, andando pelo caminho, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e escrevas nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que nós tenhamos este texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 a 20. Que nós continuemos continuamente, a redundância, falando da palavra de Deus. Não existe psicólogo, tem uma psicóloga que é a irmã Irandi, e tem outras. A psicóloga, ela vai até um certo ponto, ela não consegue entender todas as coisas, as nuances do intelecto e do comportamento humano, assim como o psiquiatra. Eu vou te contar com um exemplo, não estou fugindo do tema. Olha só, um certo dia, um homem que eu antecedi, ou seja, eu substituí o major lá da banda de música, estável, aposentado, ganhava bem, uma família estável, um filho oficial. Um certo dia ele decide ir para a praia, ele pega a sua pistola, uma praia lá de litorânea que passa muitos turistas, e ele decide, ele pega a pistola e dá um tiro nele. De repente me liga e disse: Alcina, tu estava onde? Eu estou em casa. O ajudante-geral da polícia militar me liga e disse assim: vai agora imediatamente lá na litorânea, porque algo aconteceu com o Pereirinha, o ex-maestro da polícia. Misericórdia, vai lá, rapaz. E eu, como subordinado, tive que ir. Quando eu chego lá, uma cena deplorável, triste. Ele gravou um vídeo antes de tirar sua própria vida. E eu olhei aquilo desde o início ao fim. E depois chegou um delegado que é amigo meu, e ele é crente, evangélico, se congrega no Templo Central. Ele disse: Paulo, tu está aqui, eu estou, porque eu sou o regente atual da banda de música. Tu conhecia, o Pereirinha conhecia. E nós começamos a conversar, e muito triste aquela cena. Ele decidiu tirar sua própria vida. Ele nunca quis aceitar a Jesus. E muitas vezes as pessoas o chamavam de arrogante, e muitas vezes ele até me destratou. Mas eu, depois daquela situação, eu decidi apoiar a família, dei todo o apoio, tudo que eles queriam, eu ofereci e dei. No dia seguinte, passei o dia todinho naquele velório, passei o dia todo, fui para o sepultamento. Sabe por quê? Eu poderia muito bem não ter ido, até porque também uma certa vez ele me destratou, tentou me humilhar, mas eu, como cristão, servo de Deus, aleluia, que vai morar no céu, glória a Deus, eu mostrei para eles como se faz um verdadeiro cristão. Se Deus te colocou em um lugar, faça conforme Deus quer que você faça. Glória a Deus. E o melhor, faça o que é correto. E o que é difícil nessa sociedade é fazermos o que é correto. Mas ainda que custe a nossa vida, nós temos que fazer o correto. Pregue a palavra, evangelize, dê testemunho, fale de Jesus, que eles merecem, que eles precisam de salvação. Dentro da banda de música, quando eu tenho a oportunidade, eu coloco um culto e um louvor lá dentro. Eu disse: hoje vai ser pregado a palavra de Deus. Queira ou não queira, vai ser pregada a palavra. Sabe por quê? Porque eu não posso me furtar. Todas as vezes que eu vejo o testemunho de Paulo, eu me lembro o quanto Paulo
tem ímpios, aleluia, Jesus, e disse: eu não vou ouvir a palavra, vou fechar o meu ouvido, ainda que ele feche os ouvidos, mas a palavra vai ser pregada. Glória a Deus, aleluia. A palavra para quem quer que seja, pro rei, pro príncipe. Não deixe de pregar a palavra. Onde você está foi o lugar que Deus te colocou. Honre aquilo que Deus te deu. Mas o que foi, pastor Paulo Sila? Deus te deu unção para pregar, Deus te deu unção para evangelizar, Deus te deu o poder do Espírito na vida. Sabe por que muitos não conseguem te entender? Porque Deus está contigo. Eles até tentam, mas não conseguem. Isto não é triunfalismo, é a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Enquanto eles estão tristes, acabrunhados, nós estamos com as nossas mãos levantadas e dizemos: ó Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, digno de adoração és o Teu nome. Onde estão os adoradores do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Onde estão aqueles que estão dispostos a pregar a palavra de Deus? Glória a Deus. Estou quase terminando a mensagem nesta noite. Praticamente só é um ensino aqui, irmãos. Quinto ponto, falei do quarto ponto, a formação de Timóteo. Quinto ponto, a convicção em Deus. Vamos falar sobre a imposição de mãos, porque Paulo agora, ele vai nos trazer este ensinamento. Ele vai dizer aqui, no versículo de número 3, ele vai dizer: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Memória de ti nas minhas orações. Ele vai dizer: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Do grego charisma, significa o quê? Dom ministerial. Deus estava dando para Timóteo o dom ministerial de pregar a palavra, mas também de apacentar as ovelhas, de estar ali apacentando, sarando as suas feridas. Isto significa dom ministerial. Isto é importante para os nossos dias. Paulo é um exímio ensinador, mas também um exímio pastor. Está aqui nos ensinando. E agora nós veremos também sobre a imposição das mãos. Jesus em Nazaré faz maravilhas por meio das suas mãos. Em Lucas capítulo 4, versículo 40, e diz o seguinte: e ao pôr do sol, todos que tinham enfermidades de várias doenças lhe traziam, e impondo as mãos, os curavam a todos. Jesus cura ainda, meu irmão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Parece que tem crente que não acredita mais que Jesus cura. Tem crente que parece que não acredita mais que Jesus liberta. Parece que nós não acreditamos, parece que Jesus não mais nos batiza com o Espírito Santo. Jesus está aqui. Glória a Deus. Estamos numa igreja pentecostal. Eu gosto muito desse texto. Pentecostal acredita no poder do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos dia a dia esfriamento espiritual. Muitos crentes descendo de correntes abaixo. Mas nós não acreditamos em tudo. Nós acreditamos no batismo do Espírito Aleluia. Santo. Nós acreditamos na manifestação do falar em línguas como a primeira evidência dessa presença do Espírito. Já tem pessoas pregando contra isto. Às vezes eu estou em algumas igrejas que existem. Os irmãos, no momento de adorar a Deus, estão batendo palmas. Batem palmas, mas não dão glória a Deus. Mas eu me alegro quando estou na igreja em que os crentes ainda dizem glória a Deus. Louvado seja Jesus ainda fala conosco. Jesus ainda está no nosso meio. E aí Jesus começa a nos encher. E quando pensa que não crente, começa a falar em línguas estranhas. Nós acreditamos que Jesus está aqui nesta noite. E que Jesus pode te renovar. Pode não, Ele tem poder para te renovar aqui nesta noite. Crente que passa meses e meses sem falar em línguas. Eu não acredito numa situação dessa. Não é mais pentecostal, mas eu creio que aqui nesta noite tem crente ainda que acredita no batismo, na cura, no milagre, no prodígio. Essa é a igreja que nós
criada no poder, na glória, e não se acostuma com fumaça. Parece que às vezes tem uma fumaça nos rodeando e Deus não fala. É mentira de Satanás. Deus ainda fala no nosso meio. Deus ainda quer te usar com poder e com grande glória. Deus quer te usar em profecias, em revelação. Sabemos que existe um exagero, mas por causa do exagero não podemos proibir. Deus ainda habita no meio dos louvores. Deus habita ainda no meio da sua igreja. Só que tem motivo para dar glória a Deus aqui. Não é chavão de pregador, mas tem gente que não levanta mais a mão para levantar um braço, a maior luta. Mas nesta noite eu te digo, nesta noite levanta a tua mão e adora. Glória a Deus. Levanta a tua mão e adora. Diga assim: Jesus, eu quero ser renovado pelo teu Espírito. Eu quero ser renovado pelo teu Espírito. Já estou quase terminando, mas Jesus vai te renovar aqui hoje. E caia todas as barreiras espirituais sobre a tua vida. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Não deixe que a frieza tome conta de ti. Como o profeta Joel diz: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, até sobre os velhos, até sobre as minhas servas e meus servos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. João capítulo 14, versículo 16, Jesus vai dizer: e eu rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus estará aqui. Deixa ele queimar a tua alma, deixa ele queimar na tua mente, deixa ele sacudir o teu ser, tirar todo o egoísmo, tirar todo o eu. Deixa o Espírito de Deus te renovar aqui nesta noite. Diga: Jesus me renova, diga: Jesus me renova, Jesus me renova. Conte para Jesus o teu problema. Diga: Jesus, eu quero ser renovado pelo teu Santo Espírito. Eu quero ser renovado pelo teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Aleluia. Em Atos capítulo 9, já estou quase terminando. Versículo 17: Saulo foi curado pela imposição das mãos de Ananias. O batismo com o Espírito Santo era ministrado com a imposição de mãos. No versículo de número 7, abra sua Bíblia. Versículo de número 7. É importante esse texto. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. O que é temor? Todo ser humano tem medo, mas o espírito de temor é igual a covardia. É aquela pessoa que se torna covarde, a pessoa que não tem ânimo para pregar a palavra, que se recusa, que recua na hora dos embates. Isso é ter temor, é ser covarde, ter covardia. Mas o de fortaleza, o que é fortaleza? É aquele que tem um ímpeto, que é cheio do Espírito, que ele não tem temor, mas ele acredita no Deus que pode todas as coisas. Ele acredita no Deus que faz novas todas as coisas. Ele acredita no Deus que cura, que liberta e que transforma. E todas as vezes, quando nós lemos sobre a história de Paulo, e assim como os dos outros apóstolos e discípulos, também me lembro dos homens, dos heróis da fé. Estava falando com o pastor Freitas, os heróis da fé, irmãos. Vou já terminar. Jonatas Edwards, um dos melhores pregadores que o mundo já viu, em uma das suas mensagens intitulada Pregadores na Mão de um Deus Irado. Uma certa vez ele pregando, essa mensagem é muito longa, ele começou a pregar, os irmãos começaram a se segurar nos bancos e a gritar e diziam assim: Deus não deixe que nós que caiamos no inferno.